Abre a sua Bíblia, meu irmão, você que está em casa, o seu aplicativo aí, onde você pode encontrar a palavra de Deus. O texto de Romanos 8, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Eu quero estar refletindo com a igreja hoje, com você que está em casa, sobre espírito e vida. Nós vivemos um momento em que há um confronto de se querer viver a vida, mas viver a vida ao seu próprio modo. E a palavra de Deus, ela intensifica para a gente, principalmente no Novo Testamento, que existe um jeito, existe uma maneira de nós vivermos a vida, essa vida que nós temos na carne, de maneira equilibrada, de um modo que atenda aos propósitos de Deus e que a gente possa viver esse espaço de tempo, essa vida que Deus nos deu. Então Paulo, ele escreve essa carta, que diz assim a partir do versículo 5, que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para aquilo que o Espírito deseja. A mente da carne é a morte, mas a mente do Espírito é vida e paz, a mentalidade na Bíblia dos irmãos. A mente da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se referindo aos crentes dos Romanos. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça de Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Então a gente vai ver que aqui é uma frequência da palavra carne, espírito e vida, porque é o assunto de Paulo. Então Paulo, ele vive um momento aqui em que ele vai visitar, ele pretende fazer uma visita à igreja, à comunidade de Roma, que foi uma igreja que não foi ele que evangelizou. Então a igreja cristã romana é uma igreja que antecede esse período da conversão e da pregação missionária de Paulo. Mas Paulo, ele era um cidadão romano, e ele diz isso, e ele ainda não conhecia essa cidade e essa comunidade romana, quando ele escreve essa carta aqui por volta de 57, 60, do início da era cristã ali. Então Jesus já morreu, Paulo já está convertido, aqui ele já está passando para quase o final do ministério dele, e o propósito que ele tem era pregar para os cristãos romanos, antecedendo a sua visita, para explicar melhor esse evangelho que ele anunciava, esse evangelho que ele vivia, que ele já tinha passado de cidade em cidade, já tinha convertido muita gente, ensinar o verdadeiro caminho da fé, e no caso aqui, o verdadeiro caminho da santidade também. E um assunto importante para Paulo era estabelecer uma distinção muito clara entre carne e espírito. Ou seja, uma vida que é vivida num corpo carnal e uma vida que é vivida nesse corpo carnal, mas que abriga o Espírito Santo de Deus. Um assunto importante demais naquele tempo, um assunto urgentíssimo hoje, porque se a gente pensar o ambiente cultural em que Paulo vivia, então, o mundo ocidental, essa cultura ocidental que a gente conhece hoje, ela tem um precedente, ela nasce no pensamento grego, que se mistura depois com o pensamento romano, e dali surgem essas ideias que hoje nós temos aqui. Então, toda vez que a gente fala que a nossa cultura é ocidental, significa que a nossa língua se mistura com o grego, com o latim, o nosso pensamento, a nossa moralidade, a nossa lei, ela tem em parte o pensamento grego, o pensamento romano. Então Paulo, ele vive nesse momento aqui, e Roma adota muito questões culturais dos gregos. Por exemplo, o grego, os mais antigos, eles cultuavam o seu próprio corpo. Então você vai ver Zeus,
um Deus eterno do panteão grego, musculoso, um camarada que tem uma eternidade de anos e o corpo todo saradão e sem problema nenhum. Você vai ver Aquiles, você vai ver outros homens também heróicos da mitologia grega, todos eles são descritos fisicamente assim, porque eles valorizavam muito isso, o corpo, o prazer. E Roma adota também esse sentido de vida, e Paulo, ele está percebendo que tem coisa acontecendo, mas não é no mundo romano. Ele está percebendo que tem coisa estranha acontecendo dentro da igreja que está em Roma. Então ele tem um assunto ali que é urgente para falar com os romanos. Só que isso salta épocas e faz eco em 2021, no nosso tempo, na tua vida hoje. Porque hoje a gente vive um período histórico social que nós chamamos de pós-modernismo, que é uma era de muita influência de tudo que a gente vem acontecendo desde a era moderna, através das descobertas, dos grandes pensadores do século XVII, XVIII, XIX. Então, um mundo que, de fato, ele mudou. A gente sai de uma era que a gente conhece como a era da razão, aí pelo final do século XVIII, século XIX, com o iluminismo, né? A gente aprende essas coisas lá no segundo grau. E isso desponta no ser humano um desvínculo com o Estado organizado, que era uma monarquia de reis, de impérios, de autoritarismo, e da igreja, que tinha a sua dominação também. E o mundo ele passa a ser vivido pela ótica do homem, que a gente chama de um mundo mais centrado no próprio homem. O homem passa a ser a razão de todas as coisas. E a gente é fruto desse período ainda. E nós vivemos toda a potência desse tempo pós-moderno. Porque o homem hoje, o homem no sentido geral, do gênero, a mulher também, se acha completamente, a gente se inclui nisso, eu me incluo nisso, donos de si, um mundo em que cada um estabelece e cria suas próprias verdades. O Evangelho, a palavra de Jesus Cristo, nunca esteve tão fragmentada na história como está atualmente. Cada um faz a sua própria teologia, cada um abre a Bíblia e lê e interpreta o texto do jeito que quer. E na maior das vezes, uma interpretação que é favorável àquilo que encaixa nas minhas necessidades. Então é um evangelho raso, é um evangelho sem profundidade, é um evangelho que ele tem como baliza, ele tem como parâmetro a minha vida, o meu ser, o meu corpo carnal, o que eu preciso satisfazer na minha existência. Então eu vou olhar para o evangelho, o que serve eu acato, o que não serve eu deixo para lá. E essa palavra de Deus aqui, ou ela serve para tudo, ou ela não serve para nada na tua vida. Não tem outra saída. Ou você é um crente convertido em Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz que aquele que crê nele, pega a sua cruz e segue ele. Lá em 1 João vai dizer que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, ou então você abandona isso. E você entra numa ONG para fazer coisa legal, e você se torna um marido maneiro fazendo um monte de terapia, né? Sei lá, sociocultural, mental, psicológica, em grupos de terapêuticos, porque no Evangelho, à medida que a gente faz a adesão ao Cristo, que a gente olha para a cruz e fala, eu só funciono através dessa cruz. Ou você se dá e vive isso na sua integralidade, ou então você vai ser aquele crente que eu falo aqui, que é o crente meia boca. E tem um monte de gente vivendo um cristianismo de meia boca. E quem vive cristianismo de meia boca, vive vida de meia boca também. Coisas mínimas, às vezes, você não consegue superar, porque a tua existência está mais cheia de si, do mundo, deste século, daquilo que essa era apresenta para você, do que da força, do poder que há na palavra e no Espírito Santo de Deus. Então é um assunto urgente demais para a gente hoje. Porque os pilares que a gente tem desse tempo que a gente chama de pós-moderno ou pós-modernidade são pilares exagerados, do efêmero, do imediato, do passageiro, do hedonismo. Então eu tenho que viver, é o prazer ele está sempre em primeiro lugar. É um tempo do pragmatismo.
O que importa para mim são os resultados. Não importa para mim como que eu vou adquirir, os meios que eu vou utilizar para poder atingir um resultado. O que eu só olho é para o fim. Então o fim vai justificar, às vezes, meios inescrupulosos, absurdos. Só que isso tem sido tão massificado na sociedade, nas ideologias desse tempo, que tem sido difícil até a gente tentar falar do Evangelho sem ofender as pessoas. E a intenção em absoluto não é a gente ofender ninguém, é respeitar. Mas a gente se posicionar dentro de um ideal chamado Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que liberta, transforma, e a gente viver Ele. E não através da nossa retórica, da nossa palavra, mas através do nosso comportamento. A gente mostrar de que é possível a gente viver essa palavra de Jesus Cristo, que alguns vão dizer que é uma palavra ultrapassada, mas não é, de forma que ela dê resultados, sim, práticos, na nossa vida, na nossa casa, na nossa mente, na nossa existência, quando a angústia bate à nossa porta. Então, carne e espírito, nos escritos de Paulo, são termos e posturas que vão se colidir, que vão se opor. Tem relação com a velha ordem, que é o Antigo Testamento, que em Cristo é superada agora por uma nova ordem de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo, ele fala, aquilo que foi vivido na carne antes, o pecado que aconteceu na carne, aquilo que na carne também ele diz que seria as obras humanas, ou a disposição do homem encontrar a justiça de Deus através das boas práticas. Em Jesus isso tudo cai, ele fala, não é mais nada disso, agora você crê no Cristo, através do Cristo você se aproxima de Deus, isso é pela fé, isso é pela graça, isso é pela misericórdia. Então Jesus Cristo, ele abre um novo tempo, e Paulo, ele vai dizer que carne e espírito se enfrentam incessantemente. É uma luta que não para. Lá em Gálatas 5:17, a gente vai ver ele falando sobre esse aspecto, e quem vence aqui vai determinar aquilo que nós vamos ser em Cristo. Então você que um dia levantou a mão para Jesus e falou, eu quero caminhar com Jesus Cristo, você já entrou nessa ciranda de uma luta, e essa luta não vai acabar enquanto você estiver com os olhos abertos nessa terra. Da carne está sempre se confrontando com aquilo que vem do Espírito de Deus. E o que vencer aí, em cada decisão, em cada postura, em cada exemplo, em cada condição de vida que você apontar e caminhar, vai dizer quem você é em Cristo. Alguns conseguem viver uma vida mais ou menos regular em Cristo. É lógico, Paulo falou que não existe nenhum justo, um justo sequer, aqui na carta aos Romanos mesmo. Mas uma grande tentativa incessante na vida do crente é você tentar sempre estar próximo de Deus para viver aquilo que Deus coloca no teu coração através do Espírito dele. Então a gente pode observar nos escritos de Paulo, em especial na primeira carta que ele escreve, que é aos Gálatas e agora também aos Romanos, verdades sobre o Espírito de Deus, sobre a carne e sobre vida que é produzida a partir disso. E a primeira delas que a gente pode pensar aqui é que nós somos carne, não tem como a gente negar isso. Nós somos carne que deve ser valorizada. Carne no sentido do nosso corpo. E Paulo vai até abrir mais isso aqui. Então a carne, ela deve ser valorizada, o teu corpo físico, com toda a constituição dele, corpo, alma, espírito, deve ser valorizado, mas não pode ser idolatrado. É a primeira verdade que a gente vai ver aqui nesse texto, porque no Antigo Testamento, carne, ou baçã, ou baçar, significa que é esse material que Deus utilizou, um material básico da vida, tanto animal como humano. Também no Antigo Testamento, carne pode significar a natureza humana nas suas inclinações, fraquezas, a carne como a limitação do ser. O Salmo
18:39 diz que porque o Senhor lembra que nós somos carne, então no sentido aqui de uma vida que perece. Porque o Senhor lembra que somos carne, vento que passa e não volta. Então olha só, é uma carne e é uma carne passageira. É como um vento mesmo, que passa e perece. Lá os romanos, no Antigo Testamento, Paulo ele usa esse fundo do Antigo para poder falar de carne, mas aqui ele já fala, ele usa uma palavra grega que sempre vai estar presente quando o corpo ou carne é referido no Novo Testamento, que é sarx. E ele amplia esse sentido, porque para ele a carne humana ela pode também ser compreendida como descendência. Então a minha descendência, então eu sou o fruto da carne do Sebastião, que é o meu pai. Então lá em Romanos 1 ele fala, Cristo nasceu da carne ou da descendência de Davi segundo a carne. Então na linha hereditária, Jesus ele pertence. Ele tem familiaridade sanguínea, inclusive na visão de Paulo aqui, com a linhagem de Davi. Paulo, ele vai dizer que carne, ela pode se referir também à humanidade em termos gerais. Então lá em Romanos 3:20, ele fala, nenhuma carne, ou seja, nenhuma humanidade, nenhum homem, nenhuma mulher será justificada diante dele pelas obras da lei. Então novamente ele usa o termo carne, mas para se referir à humanidade em termos gerais. Ele também vai falar no sentido de natureza e limitação dessa natureza humana. Então ele vai falar em Romanos 6:19, eu falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Então olha só, ele se coloca na posição de um homem carnal limitado, e ele aponta para os outros também, fala, a tua natureza também é uma natureza limitada, porque a tua carne ela é fraca. E Jesus ele também fala sobre a carne, quando ele está lá no Getsemane, ele fala, meu espírito está preparado, estou cheio do Senhor, mas eu vou sentir dor, eu vou sofrer, eu tenho fraqueza humana, então eu preciso que o Senhor me ajude, Pai, a oração dele. Paulo, ele vai falar lá em 1 Coríntios 6:19, que carne ou corpo é morada do Espírito Santo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Então o que a gente pode enxergar aqui, pelo menos nesses textos que a gente leu até agora, é que Paulo ele dá importância a esse corpo carnal, porque ele vai entender, isso eu acho que é muito claro, que tudo que nós somos, tudo que nós vivemos, tudo aquilo que nós pensamos, acontece no corpo que nós temos. Nós não temos experiências extrasensoriais ou fora do corpo. Alguns até dizem que tem isso aí. Nunca tive essa experiência, não sei se alguém aqui já teve, mas tudo que a gente sente e pensa, as nossas aflições, as nossas angústias, vive ou acontece dentro dessa constituição corpórea que nós temos. Então Paulo ele vai ter que dar importância a isso, e muito diferente do que muitos pensam também, que eu lembro que eu sou de uma linhagem, de um tempo, de uma igreja, em que as pessoas falavam que esse corpo carnal ele tem que ser desprezado. Ele tem que ser humilhado, ele tem que ser deixado de lado, ele não pode ser valorizado. E a gente vivia, e ainda vive até hoje, um cristianismo em alguns lugares, em algumas mentes, que despreza a vida carnal e o corpo humano. Mas verdade é, o cristianismo ele não despreza a vida que é vivida na carne, o teu corpo, de forma geral. E durante muito tempo, a igreja pregou o contrário. A gente vai ver da Idade Média, quase até agora, um pouco da Idade mais moderna, na Reforma, por exemplo. Lutero, ele dizia que a autoflagelação era necessária para você humilhar, desprezar o corpo e aproximar a alma de Deus. Então o homem tinha que se chibatar, o sangue tinha que correr. Só assim o pecado ele cedia a carne, você mortificava a carne. Isso não é, ainda que Lutero, um homem muito considerado, tenha falado isso. Isso foi uma impropriedade dentro do cristianismo, porque se fosse desse jeito, Deus não nos teria criado a imagem e semelhança dele. Não teria feito o homem e disse, depois de todos os feitos da criação, isso é muito bom. Se referindo à nossa criação, ao ser vivente. Deus, ele traz para a gente, ele
ferramenta a gente, não só porque nós não somos uma carne ambulante. Nós somos carne e corpo que tem sentidos. E a gente aprende isso muito cedo, né, Juan? Que a gente tem olfato, que a gente tem visão, que a gente tem paladar, e a gente tem audição. Por que Deus fez isso? Porque Deus quis criar em nós seres sensíveis, corpóreos e sensíveis ao que se ouve bem, ao paladar, ao cheiro. Que agonia foi na vida de quem passou aqui pela Covid e ficou sem gosto e sem cheiro. Eu ainda estou, um monte de coisa para mim, já ainda faz algumas coisas, se bem que esses dias eu não estou podendo comer tudo que eu quero, né? Mas o que sobra para eu comer, quase que a metade tem gosto de desinfetante. Eu falo, mas que jossa! Por quê? Eu perdi o gosto com a Covid e o negócio não recuperou ainda. Que aflição que é isso! Porque é uma delícia você pegar aquele hamburgão que tem, aqueles troços que tem aí pelo mundo, e depois de um culto de domingo, tu tomar aquilo com 5 litros de Coca-Cola, troço dos infernos, mas que entra na nossa carne e te dá prazer. Depois como é que fica o triglicerídeo, o colesterol, a glicose, vai para as grimpas. E às vezes vai porque você não conseguiu dominar o ímpeto da rabanada. 4, essa semana, testemunho de um irmão que está fazendo caminhada comigo. 4 rabanadas e nem é Natal. Imagina no Natal como é que fica esse corpo. Como é que fica essa carne entregue a Satanás? Mas Deus, Ele deu esse fabuloso sentido para a gente. Porque isso tem um propósito na criação. Deus quis dar autonomia, quis dar gosto, quis dar prazer para a gente. É o Hernani, vai ali com a Thaís e sente o cheiro. Ele fala, compra aquele perfume. Então ele dá aquele perfume. Porque, poxa, isso né? Apetece ele. Porque homem e mulher também são seres, né, sexuados. Então os sentidos, a reprodução, não é a reprodução igual a reprodução animal. É uma reprodução que ela tem também o prazer, a satisfação. Porque Deus, Ele nos fez municiados disso. Isso é obra divina. Todo esse conjunto dos nossos sentidos é bondade do Criador para todos nós. Então a gente precisa valorizar, a gente precisa cuidar, a gente precisa usufruir do corpo e dos sentidos que Deus nos atribuiu. Mas qual é o limite, pastor? Porque esse é o grande problema desse tempo, é o limite do uso do teu corpo, em todos os sentidos, da tua mente, em todos os sentidos. Qual é o limite disso? O corpo, ele não pode, e esse é um problema desse tempo, o corpo que Deus me deu, ele não pode ser exaltado como uma finalidade em si. Eu posso valorizar, mas valorizar, cuidar, não significa exagerar, não significa fazer do corpo um ídolo e tornar-se escravo das suas inclinações, e é o que tem acontecido. Às vezes já meninos tem uma transformação de vício e substância química que processa dentro do corpo, que faz ele ficar dependente de uma tela de computador, de televisão, de um aplicativo, de um videogame. E outros, como dizia a canção, se viciam numa geração Coca-Cola. Ou a Coca-Cola que a gente bebe aí no dia a dia, ou a Coca e a cola, que é um elemento muito piorado, um elemento muito pior. E o corpo, ele fica dependente disso, porque a pessoa acha que aquilo que ele coloca em si, talvez possa resolver alguns problemas de alegria, de contentamento, ou da ansiedade dele, e outros, através da própria estética, uma sede estética tão voraz, que pessoas ficam, às vezes, mutiladas. A gente passa pelas ruas aqui, a gente tem um problema lá, que a gente sempre olha. Então, um rapaz
foi mordido de marimbondo. Eu falei, o que aconteceu com a tua bochecha, rapaz? Lembra, Yasmin? Mordido de marimbondo, travesti ele. Homossexual, né? Fui mordido de marimbondo. Não, ele colocou uma desgraça que tem aí, um silicone de passar em pneu de carro. Ele injetou, está com dor bochechão. Para que isso? Para tentar mudar a estética. E às vezes mudar a estética para ser aceito pelo outro. Porque ele não consegue se aceitar e acha que também as pessoas não o aceitam do jeito como ele é. E por aí vai. Não podemos fazer do nosso corpo um mero objeto de prazer, infelizmente. A gente está num circuito da sociedade em que as pessoas estão se enveredando para isso. E o prazer exagerado, a exaltação de si e do corpo exagerada, tem afastado muitos jovens da igreja. Tem feito com que jovens dentro da igreja, eles não conseguem viver aquilo que a igreja prega da palavra de Jesus Cristo, porque não conseguem mais ter o domínio sobre a vida que vive o corpo que tem. Paulo adverte lá em Romanos 8,5, ele diz, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para aquilo que a carne deseja. E é isso. O texto é muito lúcido para trazer para a gente essa verdade. Então vivemos nela, mas quem fixa a mente somente nesse lugar, só em si, no corpo, na matéria, ele vai fazer e vai ter influência em tudo aquilo que potencializa essa mesma direção. Nós precisamos entender, e Paulo ele vai nos trazer também essa realidade, que nós somos carne, mas carne insuficiente. Então isso derruba uma grande questão do tempo que a gente vive, que é o tempo da autossuficiência. Eu sou dono do meu nariz, eu tenho a minha própria opinião, eu amo quem eu quiser, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não vou falar o resto que meu filho falou, que não foi bom, no dia da peça. Vocês lembram, né? Está lá em cima, escondido, ainda bem. Somos carne, mas nós somos insuficientes. Como humanos, somos dotados de inteligência, de consciência e de vontade. Como humanos, nós somos capazes de raciocinar, de perceber, de escolher. Então, esses atributos aqui conferem a mim e a você a possibilidade da gente viver uma vida social. Então, só o humano que vive assim. Os animais são instintivos, têm uma inteligência instintiva limitada. Mas só o humano, ele tem esse atributo da inteligência, da razão, da consciência, da vontade de escolher. Então, a vaca sempre foi vaca, ela nunca consegue mudar isso. Agora, o homem muda para um monte de outra coisa, a mulher também. O homem vai a qualquer lugar, cria, descria, destrói, constrói. Então, esses atributos conferem a possibilidade a gente de viver socialmente, estabelecer normas de convivência, escolher a gente se comportar adequadamente, para que todos possam viver de uma forma boa, possam viver bem. Só que, à luz do Novo Testamento, à luz da palavra de Jesus Cristo e nas palavras de Paulo, as normas, as obras, os esforços humanos, a obra humana, a nossa carne, no sentido mais amplo possível, incluindo aqui a nossa mente, a nossa razão, são insuficientes para poder dar conta da nossa própria vida. Eu não canso de falar isso com os irmãos aqui, isso é uma verdade para mim, que é um grande questionamento meu, como é que pode a gente chegar onde chegou, a gente ter a capacidade de construir esse mundo tão tecnológico e tão sofisticado, mas a gente não consegue resolver o problema do egoísmo, da ansiedade, da tristeza, da falta de amor. Porque são problemas internos, que não existe tecnologia no planeta que vai dar conta disso. Sabe por quê? Porque esse problema aqui é só Deus no homem que consegue resolver. Nenhum homem conseguiu dar conta disso. A psicanálise, a psicologia, ela já está aí para mais de século e ela não consegue resolver. Sabe por quê? Hoje, doenças causadas pela depressão e ansiedade é o catálogo da maior doença que existe nesse tempo. A doença do século, ela se chama solidão, ansiedade, depressão.
Em pleno século XXI, a gente não dá conta disso, porque nós somos insuficientes para dar conta da totalidade da nossa existência, do nosso corpo, nesse conjunto todo de mente, né, de sentidos, de emoções, de carência afetiva. Nós não somos eficientes para isso. Lá em Romanos 8,3 diz que a lei, ele se referindo ao Antigo Testamento, ela foi incapaz de produzir vida para o homem, porque ela foi enfraquecida pela carne, que é a própria carne do homem escolhendo sobre a ordem dada por Deus no Antigo Testamento. Paulo ele vai advertir novamente aqui em Romanos 8,7, que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. A mentalidade da carne, olha só, ele não está dizendo que a carne propriamente dita, mas a mentalidade, aquilo que está dentro dela. E aqui ele se refere à mente do homem. É inimiga de Deus, porque ela não se submete, ela escolhe viver de maneira diferente daquilo que Deus planejou para mim e para você. Então Deus tem um plano perfeito, Ele tem uma obra perfeita, Ele tem escolhas perfeitas, de um casamento que tem potencial de dar certo. Agora nós precisamos ter tato, sensibilidade, e isso não basta só o humano, basta uma intervenção de Deus na nossa mente, no nosso corpo, para que a gente possa dar certo e fazer aquilo que Deus desenhou um dia, como sendo a nossa história, como sendo a sua história. Então a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Então eu entendo aqui que sozinho, por mim mesmo, eu não consigo me vencer. Eu não consigo me vencer, eu sei disso. Eu não consigo me vencer. Eu tenho tendências a explodir. Eu tenho tendências a falar um monte de coisa quando alguém me contraria. Eu tenho tendências a querer fazer só o que eu quero. Eu tenho tendências ao egoísmo. Tenho tendências a maltratar minha esposa. Só que dia a dia eu preciso, aí sim, mortificar essa mentalidade que está introduzida em mim. Eu falar, eu sou uma pessoa em Cristo, e o que Cristo quer para mim não corresponde a nenhuma das minhas tendências. Então eu preciso ser diferente, senão eu não mereço o céu, senão não mereço o reino de Deus, senão não mereço ser convidado por Deus para ter a vocação de levar a palavra dele. Porque às vezes até o bem que está em mim eu não consigo fazer como Paulo dizia, mas o bem que eu não quero é o mal que eu acabo fazendo. O mal que eu não quero é o mal que eu acabo fazendo. E essa luta, ela vai sempre, mas qual é a grande questão daquele que vive em Cristo? Ter o domínio sobre isso, fazer com que essa mentalidade da carne, ela seja substituída. Eu vou falar aqui daqui a pouco por quê. Porque sozinho eu não consigo e você também não vai conseguir. Você deve ter encruzilhadas da sua vida, você deve ter questões da sua vida que você não consegue ceder. Você deve ter momentos, às vezes no seu relacionamento, que tu fala, daqui eu não vou sair, daqui ninguém vai me tirar, e não adianta você falar, e você está errado. Mas você não se submete àquilo que Deus quer para o teu relacionamento, para a tua vida, e você continua no erro. E muitos têm perdido tudo por causa dessa arrogância de se achar autossuficiente, dizendo-se poder fazer sozinho, que a carne, a natureza humana, a palavra de Deus vai dizer, em Adão, ela foi corrompida pelo pecado. E Paulo ele faz um desabafo um pouco antes, em Romanos 7, 24, e fala, miserável homem que eu sou, que desgraça que eu sou. É Paulo que está falando isso. Que desgraça de homem que eu sou. Quem me liberta dessa carne sujeita à morte? Porque tudo que eu quero fazer dá tudo errado. Por que dá tudo errado? Porque ele se referia aqui, muito provavelmente, a tudo que ele não deveria fazer. Tudo que você não deve fazer vai dar errado mesmo. Vai dar certo aquilo que você submeter à vontade de Deus, aquilo que você se deixar vencer pelo querer de Deus.
Porque o nosso ser carnal, ele passa com o pecado da beleza da criação, da imagem e semelhança de Deus, para um miserável, como Paulo diz aqui, insuficiente, em razão do pecado que habita nele e em nós. Então, qual é a saída para isso? Então, eu sou um ser carnal, eu tenho que valorizar, mas eu tenho que equilibrar. Eu sou um ser carnal, eu entendo isso, eu valorizo, eu equilibro, mas mesmo com equilíbrio, eu não sou suficiente. Porque vai ter hora que ainda vai faltar em mim possibilidades para eu poder avançar. Então, qual é a saída para isso? A gente vai encontrar aqui. Eu preciso ser carne, mas movido pelo Espírito de Deus. A gente continua, ninguém se converte e vira um marciano, vira um ET. Tu continua com o teu nome, com a tua personalidade, com essas inclinações que eu falei que eu tenho, cada um tem a sua. Então o pastor fala que, o pastor chegou e abriu lá, né? Deu papo reto. Porque eu sei que você também tem. Tem um monte de encruzilhada dentro de você. Tem um monte de gavetinha aí que só você abre. Tem um monte de espaço secreto que ninguém entra no teu coração e você acha que nem Deus entra, mas Ele sabe o que acontece. E às vezes a gente não quer admitir isso. Mas eu preciso submeter isso e deixar que o movimento do Espírito de Deus, ele aconteça na minha carne, na minha mente, no meu corpo. E para alguns é muito comum a gente pensar que a conversão ao Evangelho, ela vai significar uma rejeição à cultura, a esse mundo, vai poder tomar minha cervejinha, vou para a igreja e um monte de coisa que pode, que não pode, um monte de gente me cerceando, um monte de gente limitando o meu agir, o meu olhar, o meu fazer, o meu andar. Eu vou ter que entrar com habeas corpus toda hora para poder, deixa o meu corpo livre. E, poxa, tanto prazer nesse mundo que a gente precisa viver ainda. E a gente vai ser cristão para ter uma vida de clausura, proibição, vigilância, disciplina da igreja. Então, dizer sim a Deus implica dizer não para tudo aquilo que existe no mundo. Não é nada disso. Não é nada disso. Porque a palavra de Deus vai ensinar para a gente que dizer um sim a Deus é você entrar num processo de descoberta de si mesmo. É você conseguir entender e compreender com lucidez, através do Espírito Santo de Deus, qual o melhor caminho para a tua vida. É você conseguir identificar desses armários secretos, dessas gavetas secretas, o que você precisa abrir, deixar Deus mexer ali. Deus ir um carnegão mesmo, às vezes, do teu pecado, e você sentir dor, às vezes, por isso, mas você se libertar para uma pessoa melhor. E aquilo que Deus desenhou para você, você conseguir olhar no espelho e falar, poxa, eu consigo ver a semelhança de Deus refletida na minha vida. Eu consigo ver a semelhança do Cristo refletida em mim. É isso que Deus quer de cada um. Então Paulo diz que os que vivem em Cristo, lá em Romanos 8:9, não estão, presta atenção nisso aqui, aqueles que vivem, você, que um dia escolheu caminhar com Jesus, e tu fala, poxa, eu aceitei Jesus, Cristo vive em mim, é isso aqui que tem que acontecer em você. Você não está sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito de Deus. Então, ainda que o ímpeto carnal ele venha, o Espírito Santo de Deus, ele vai te fazer vencer. Ainda que a dor insuportável venha, e que você queira abandonar tudo, o Espírito Santo de Deus, ele vai te levantar, ele vai te reerguer. Ainda que você chegue a um ponto de sucumbir e falar, acabei, o Espírito Santo de Deus, ele pega os teus farrapos e ele coloca músculo de novo. Ele vai dizer, diz filho do homem, a esse vale aqui, você, de ossos ressecados, sopra o Espírito nele para ver o que vai acontecer. E a carne vem, o músculo vem, o tecido é recomposto, e você começa a andar, mas você ainda é uma carne ambulante. Ele fala, sopra de novo,
e a vida retorna. Quem já viveu isso? Quem tem testemunho para dar sobre isso? Quem já viveu aos farrapos? Quem já viveu miséria? Quem já viveu a total falta de esperança? Sabe do que eu estou falando hoje? E que teve soprado o Espírito de Deus e se reergueu e hoje está aqui, hoje está em casa. Isso é pela glória de Deus. Vive num corpo e plano carnal, mas não é dominado por ele, porque quem vive, versículo 5 de Romanos 8, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. E a mentalidade, olha só que coisa maravilhosa, a mentalidade do Espírito é vida. A mentalidade do Espírito é vida. Então, às vezes, pode até doer o que o Espírito vai falar para você, mas se você deixar ele falar, e se você deixar ele fluir, é vida que vai acontecer dentro de você. Se você tem resistência com alguma coisa, e você sabe que você precisa submeter à cruz de Cristo, a Deus e ao Espírito dele agindo em você, se você permitir isso, você vai ver vida acontecendo. E o texto conclui dizendo que é paz também que vem junto com isso. É a promessa de Deus, é o que o Paulo está tentando dizer para uma comunidade, para eles abandonarem aquele mundo ocidentalizado, abandonar aquele pensamento grego, aquele pensamento romano. Isso salta no tempo e é para dizer para mim e para você que nós precisamos abandonar. Nós precisamos ter uma ruptura. Não significa que você vai para Marte, para outro planeta. Você vai viver nesse mundo, mas você sabe que você não pertence a esse mundo. Seus valores, ele vem do céu, vem do alto, vem da cruz de Jesus. Aí sim, você vai viver vida, porque você vai viver Espírito de Deus em você. Você vai ter paz, seja qual for a situação. Em Romanos 8:11, Paulo afirma aqui que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em mim, em tu, também dará vida a você e a mim, a esse corpo que é um corpo mortal. O Espírito, meus irmãos, Jesus que falou, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele nos dá testemunho da verdade. O Espírito de Deus, ele nos enche de paz. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas e nos faz prosseguir. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós dizendo assim: papaizinho querido, acolhe aquele coração ferido. O Espírito Santo de Deus, aquilo que eu não consigo falar, e muitas foram as vezes que eu não consegui falar, eu não consegui orar. Houve tempo que eu cheguei em casa, eu deitava no chão e eu não conseguia falar para Deus nem por favor. Vem aqui com o teu Espírito Santo. Eu não conseguia nem falar isso, eu só chorava. Por quê? Por que isso aconteceu? E o Espírito Santo de Deus, com essa voz do Abba Pai, fala: não, eu estou aqui contigo. Não está sozinho não. Tu vai superar essa situação. E você, meu irmão que está em casa, você que está aqui, seja qual for a situação em que você possa estar passando ou vivendo, não ceda a esse tempo, não ceda às ofertas desse tempo, não deixe os desejos que não vêm de Deus, do Espírito Santo de Deus te controlar. Seja qual for o problema, a escravidão que você possa estar passando, vivendo, pecado, ou da lei, de opressão, de angústia, tristeza, morte, o Espírito Santo de Deus, ele te dá liberdade. Paulo aos Coríntios 2, 2 Coríntios 3:7, ele fala: porque o Senhor é Espírito, e onde está Espírito, aí há liberdade. É isso que Deus quer fazer com a gente. Deixa esse Espírito Santo de Deus fluir em você. Deixa ele fluir na tua casa. Deixa ele fluir nos escuros da sua vida. Deus quer que você faça do teu corpo, da sua mente, da sua vida, casa dele, templo de Deus, templo celestial. Deus te abençoe. Deus abençoe cada pessoa que está aqui.